Classificação vocal no canto popular, será que é tão necessária assim? Eu não sou a favor de classificar a voz de um cantor popular. Eu vou citar os meus motivos do porquê eu não sou a favor, você pode concordar ou discordar, e eu vou dar alguns exemplos também, beleza? O que é classificação vocal? É uma forma de identificar a voz de alguém através de algumas características, sendo elas o conforto, a extensão, o timbre e a passagem de voz natural. Existem 6 tipos de classificação vocais e suas subclassificações. Entre as vozes femininas está a soprano, que é a voz feminina mais aguda, a mezzo, que é a voz feminina que está entre o agudo e o grave, a contralto, que é uma voz bem rara, que é a voz feminina mais grave. As vozes masculinas, elas se dividem entre o tenor, que é a voz masculina mais aguda, o barítono, que é a voz masculina entre o agudo e o grave, e o baixo, que é uma voz extremamente rara, podendo ser a voz mais grave da espécie humana. Tá, mas como funciona ela no canto lírico? Na ópera, a classificação é conhecida como FET, e pode demorar anos até um cantor de ópera descobrir a sua classificação. Diferente do canto popular, ela exige que o cantor projete sua voz sobre uma orquestra. A classificação vocal no canto popular não é tão necessária assim, por alguns motivos, na minha opinião. Primeiro motivo: não conseguimos identificar 100% da pureza da voz do vocalista no canto popular. Então, classificar sua voz pode criar um rótulo de você achar que não atinge determinada nota por ela ser aguda demais. Sendo que, diferentemente da ópera, você pode usar técnicas. Técnicas essas que favorecem o alcance mesmo que não esteja no seu registro natural de conforto. 2. A classificação vocal se consolidou no canto erudito e não no canto popular, podendo facilmente confundir se for analisado os vocalistas pop, visto que esse rótulo demanda tempo e é difícil já no canto lírico. Quem dirá no canto popular, não é mesmo? Like a I used to float, I used to float. I used to float. 3. Na minha opinião, a classificação vocal no canto popular é algo muito classista. Classista no que eu digo. Por que muitos cantores pop às vezes se auto-intitulam sopranos, ou barítonos, ou mezzos? Isso porque é uma forçação linguística, é uma coisa bonita de se falar. Então, eu chegar pra você e falar que eu sou um barítono lírico, mesmo não cantando ópera, é uma coisa que pode soar uma forçação de língua, uma coisa muito bonita. Inclusive, isso acontece demais no canto pop. Cantoras que nunca cantaram ou nunca estudaram ópera, dizendo ou se auto-intitulando sopranos, porque é algo bonito de se falar ou de se ouvir. É uma palavra bonita, né? Soprano, nossa, ela soprano. 4. Conforto vocal ou tessitura vocal e a diferença da voz de fala para a voz cantada. Vou usar o exemplo de 2 cantoras conhecidas com gêneros musicais diferentes. Melanie Martinez e Mariah Carey. Elas falam de um jeito, possuem uma confortabilidade, ou seja, uma tessitura mais grave, falam de forma mais grave do que cantada na música de estúdio, atingem notas mais graves com uma qualidade que provavelmente uma mulher de voz aguda não conseguiria, mas muitas das vezes elas são vistas como sopranos por causa da forma de cantar delas ou por causa do alcance vocal delas. O termo voz verdadeira é amplamente discutido quando o assunto é cantar. E isso se deve ao fato de que em músicas populares os cantores são livres para modular a voz do jeito que querem para ficarem com uma, entre aspas, voz única, ou até mesmo para passar o sentimento que ele quer passar. A voz também é uma construção social. Então, dependendo de onde eu esteja, eu vou pôr a minha voz de determinada maneira. Faster than they can, faster than the average person. It's kind of ladder. It's like climbing the ladder of success. Like we can go there faster than they can. Pode fazer com que algumas pessoas elas confundem a sua voz como sendo uma voz aguda, porque você fala agudo, mas na hora de cantar você descobre que seu conforto vocal é muito mais grave do que parece na voz falada. An alto, I have a lower voice, but I experiment with the top part. Mas por que então existem muitos cantores no canto popular que eles são classificados por professores de canto como sendo sopranos ou como sendo tenores? Bom, mesmo que existam cantores que nunca tenham cantado ópera no meio pop, ainda assim é possível que algum professor deles de canto ou algum instrutor
tenha falado, ó, a sua voz é de tal forma, então automaticamente você é uma contralto. Ou você fala de um jeito, você canta de um jeito, então automaticamente você é uma soprano. Isso acontece demais por exemplo, em igrejas. Quando você está lá no coral da sua igreja, e aí simplesmente o instrutor ou o maestro, ele vai separando as vozes e aí ele vê a facilidade que as pessoas têm. Então, por facilidade de organização, de separação, simplesmente o instrutor ele pega você, vê que você tem facilidade em atingir determinadas notas, te bota, te separa num canto e fala, ó, você vai ficar na região das contraltos. Óbvio, não é porque o seu instrutor da igreja te classificou como tal voz que isso signifique que se você estudar depois, durante 5 anos, canto erudito, você vai continuar com aquela classificação vocal que aquele instrutor te passou. É bem provável que você descubra que você não pertencia àquela classificação vocal. E muitas das vezes essas classificações vocais que professores ou cantores analisam a voz de um vocalista, a probabilidade de ser errada por canto erudito é muito maior do que se a pessoa tivesse estudado lá o canto lírico. Mas então, Alex, se a gente não classifica a voz dos cantores populares, como que a gente vai conseguir identificar a voz deles? Eu acho, na minha opinião, eu não sou professor de canto, mas eu acho que, na minha opinião, por eu ter, sim, feito aulas de canto, né, faço aulas de canto ainda hoje, já cantei em corais, então eu sei como é que funciona essa coisa de divisão de voz. Eu acho que, na minha opinião, como eu aprendi também, é muito melhor você classificar uma voz no canto popular entre as entrelinhas ou entre muitas aspas, só por questões de conforto vocal. Então, ao invés de ficar falando que tal fulano é soprano, tal fulano é barítono, por que a gente não passa a dividir a voz das pessoas no canto popular entre voz média grave, voz média aguda, voz de belting, voz mais suave? Essas são as características que a gente deveria estar colocando nos cantores populares. A gente deveria entender que o timbre estilístico ele existe, então muitos cantores eles vão fazer timbres que não populares, timbres que não são naturais da voz deles, para eles conseguirem passar aquela emoção que eles querem passar. Então a gente pode identificar características desses cantores como, tal cantora tem mais facilidade de fazer uma voz mais suave, tal cantora tem mais agilidade na voz, tal cantor tem uma voz mais pesada, é uma voz muito voltada para o estilo do forró. Então a voz ela vai se adaptar dependendo ao gênero do estilo musical. Na minha opinião, você identificar as características da sua voz, sim, te ajuda na questão do conforto. Ajuda. A questão de saber onde é que é a sua região de brilho, vamos dizer assim, onde a sua voz mais prevalece, onde você mais tem facilidade. Mas eu também acho que é importante a gente não pegar esse rótulo e usar ele como se fosse um impedimento para não conseguir cantar tal música. Porque, de fato, tem músicas populares que estão fora da sua textura vocal, estão fora, às vezes, até do seu alcance, então você não vai conseguir cantar. Mas isso não significa que você não possa baixar o tom, isso não significa que você não possa adaptar para a sua voz ou para o seu conforto vocal. E nós não precisamos, no canto popular, ter essa coisa de sou barítono, sou tenor. É importante a gente ter em mente as nossas características vocais sem esse rótulo necessariamente. Dizer que você é barítono ou tenor, na minha concepção de vista, é uma coisa que é muito ampla e que pode abrir espaço para várias possibilidades e várias subclassificações. Então, ao invés de falar que tal pessoa tal homem um barítono, é muito mais fácil falar que ele tem uma voz média masculina com algumas facilidades de mais agudos ou mais graves, ou é uma voz mais suave, que tem facilidade que domina determinadas técnicas, que não domina outras. Então esse foi um dos meus motivos do porquê que eu não sou a favor de classificar a voz nesse sentido de um cantor popular, tá? Se você concorda comigo ou discorda de mim, deixa aí nos comentários. Se você assistiu até o final, deixa o seu like e
Me segue para mais conteúdos de voz, de música.